Boa noite. Boa noite. A gente vai dando um tempinho aqui para o pessoal ir entrando para a gente começar já já. Tem Canguçu, Clara Canguçu, que é parente sua. É, minha sobrinha fofa. Beijo, Clara. Doutora Muita Maria. gente. Ah, que coisa boa. Meninas. Doutora Marina, obrigada pela presença. Bárbara, nossa fisioterapeuta aqui também. É. Doutora Marina mandou um coraçãozinho pra você. Beijo, Marina. Oi. A Ana. Dalila. E Dalila. Nossa ultrassonografista. Então, muita gente bacana entrando aqui. Gente, obrigada por todos. Espero que vocês acompanhem aí, que a gente consiga ter um bate-papo aí legal. Quem quiser ir fazendo perguntas, pode ir fazendo, que a gente vai respondendo aqui, né, na medida do possível, para atender a todos. 50% das pessoas que estão aqui, sobrenome é Canguçu. Torcida da rede, né, Rê? Dona Helena. Que coisa. Helena. Perguntas, provoca Helena aí. Obrigada, Helena, pelo prestígio aí. Pode enviar as perguntas. Dindinha, você tá uma gracinha. Ai, fofa. Acho que a gente pode começar, né, Rê? Já tem quase 50 pessoas, né? Gente, então, eu sou Renata Canguçu, sou fisioterapeuta aqui no Instituto Nascer e é um grande prazer estar aqui nessa live falando de um tema tão importante para as mulheres, para todas as mulheres. Boa noite, meu nome é Ana Paula Miranda, eu também sou fisioterapeuta do Instituto Nascer. É um prazer enorme estar aqui, muito obrigada a presença de todos vocês. Bom, então como que a gente dividiu para falar essa live, né? A ideia é vocês irem mandando perguntas também, mas ao longo da semana algumas pessoas fizeram várias perguntas, nós ficamos muito felizes, né? Foram muitas. Então a gente resolveu distribuir as respostas como gestação, parto e pós-parto. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas situações, pensando no assoalho pélvico, nos fatores de risco, né, como a gente prevenir disfunções, em cada uma dessas fases, o que é fundamental ser abordado e como que o fisioterapeuta vai ajudar. Então vamos lá, só né? Só falar aqui rapidinho antes de começar a responder, que alguns já comentaram aqui, perguntaram, eu estava de licença maternidade, já estou voltando, então estamos aí juntas. Voltando, inclusive hoje, né, Rê, a todo vapor. Voltando aqui na live. Ótimo. Aproveitar só apresentar, né, hoje aqui no Instituto Nascer nós somos 3 fisioterapeutas, né, a Renata, eu e a Bárbara, que tá aí, já deu um oi aí um pouquinho. Então vamos lá, Rê. Então, você começa com a primeira pergunta? Então vou falar um pouco, que foi uma das perguntas que tiveram, sobre quando começar a fisioterapia na gravidez. Então, assim, o ideal, gente, é que todas as mulheres, elas cuidem do seu assoalho pélvico, que elas, inclusive, façam uma avaliação antes da gravidez. Às vezes, começou a vida sexual, ela já fazer uma avaliação com o fisioterapeuta. Na gravidez, ela pode vir mais no início ou, preferencialmente, às vezes também o médico prefere esperar um pouco, principalmente também as mulheres que têm aborto de repetição, esperar o primeiro trimestre e começar a partir, né, da 13ª semana. Às vezes as pessoas perguntam muito, né, assim, quando começar, né? Acho que o mundo perfeito e o desejável, né, que é o sonho de todo fisioterapeuta, na verdade seria que essas mulheres avaliassem o assoalho pélvico, conhecessem o seu assoalho pélvico, para aprender a cuidar dele ao longo da vida, na verdade, após a primeira relação sexual, né? Então, é lógico que no Brasil isso não é uma realidade, fora do Brasil existem alguns países que isso já é implementado, né? Mas um dia chegaremos lá, né, Rê? Então hoje o que a gente fala é assim, pelo menos essa mulher ela já está fazendo um planejamento, né, da gestação. Então aqui no Instituto Nascer faz parte, né, desses exames
pré-gestacionais o Isso. encaminhamento para fisioterapia. Isso, Né? mas assim, o quanto antes, né, ela vier, porque às vezes se tiver alguma disfunção, alguma deficiência de controle, alguma coisa, a gente precisa de um pouco mais de tempo para a gente melhorar. Mas é bom também falar que às vezes a mulher, algumas grávidas até já estão assistindo, às vezes não estão tão no início e se pergunta se às vezes mais no final, se vale a pena fazer. Então assim, em qualquer momento vai ter benefício. A gente, claro, né, o ideal é antes, mas na avaliação a gente já passa muita informação, muita orientação que vai fazer diferença para essa mulher, não só para a gravidez, para o parto, mas para a vida dela também, como a Ana falou. A doutora Marina, ela tá aqui, né, meninas, falem da importância da fisioterapia, né, mesmo que seja uma cesariana. Então, né, gente, só falando, né, o objetivo, qual é o objetivo da fisioterapia nesse período gestacional, né, e pós-parto? A gente quer, né, preparar essa mulher, cuidar dessa mulher, para que ela conheça o seu assoalho pélvico e conheça todas essas mudanças e sobrecargas que a gestação, o parto e o pós-parto vão impor ao sistema musculoesquelético, aos órgãos pélvicos, para ela aprender a cuidar e entender quais são os fatores de risco que ela vai ter ao longo da vida inteira. Né? E aí é importante a gente ressaltar, né, e falar assim, ah, não, mas eu não quero um parto vaginal, né, eu quero uma cesariana, então eu não preciso fazer fisioterapia, né? Assim, a mulher um dos principais fatores de risco, né, para ocorrência de disfunção do assoalho pélvico é a própria gestação, né? Na gestação a gente tem uma série de hormônios que são produzidos, que relaxam a pelve, relaxam, né, os ligamentos, os músculos, as fáscias. Então a gente tem um músculo com menos capacidade de sustentar e associado a isso a gente tem ganho de peso, né, muito grande num curto período de tempo e sem contar todos os outros fatores de risco, né, Rê? Que podem estar associados, né, que aí entra parte de constipação intestinal, um ganho excessivo de peso na gravidez, ou mesmo a mulher que já tem um MC mais elevado, mulheres que às vezes fazem muito exercício de impacto e esse exercício gera uma sobrecarga sobre o assoalho pélvico. Então, a gravidez, como a Ana falou, ele é um fator, né? O parto normal também é um fator, mas não quer dizer que uma cesariana, que mulher que fez cesariana não vai ter disfunções de assoalho pélvico, a gente vê muita disfunção também relacionada com as próprias mudanças da gravidez. Sim, que é aquilo, né? Assim, a gente deve, às vezes, fazer uma cesariana para não ter uma disfunção de assoalho pélvico, né? Hoje a literatura já fala que não é recomendado que você mude o tipo de parto, né? Vá para uma cesariana por um medo de uma disfunção. Até porque existem uma série de cuidados que podem prevenir essas disfunções relacionadas ao parto, por exemplo, e é importante ressaltar que muitas dos fatores de risco para ter incontinência urinária, né, incontinência a flatos, dor na relação sexual, isso não está relacionado com o parto, muitas vezes, né? Existem diversos fatores, né? Então é importante. E aí na fisioterapia a gente faz essa avaliação inicial para identificar quais são esses fatores de risco que essa mulher tem, para que a gente ensine para ela a cuidar e a gerenciar isso ao longo da vida. Né? Tem alguns fatores que a gente sabe que eles podem ser modificados, como a gente sabe que é muito comum a mulher ter uma constipação intestinal na gravidez, então é importante a gente cuidar disso. E tem fatores que a gente sabe que são fatores de risco também, por exemplo, a idade, que a gente não pode modificar. Então, esses fatores que a gente consegue modificar, a gente tem que investigar isso, orientar a mulher né, porque lógico que não é ter um fator de risco que ela vai ter alguma disfunção, mas é lógico que quanto mais fatores de risco, mais chance de apresentar alguma disfunção. E aí, né, Rê, vamos aproveitar rapidinho e citar quais são esses fatores de risco, né, para vocês já ficarem atentas, né? Então, aí tudo que gera um aumento de pressão intraabdominal, né? Então, atividade física de impacto, fazer muita valsalva, que é prender o ar na hora de puxar um peso, por exemplo, na academia, né? As atividades, por exemplo, muito jump, né? Levantamento de peso, agachamento com peso, corda, né, Ana? Sim. O sobrepeso, né, também é um fator de risco. Sobrepeso e o ganho também excessivo de peso na gravidez. Tem um estudo super legal que foi publicado em 2019 que falou assim, né, quais são os fatores de risco para a mulher ter incontinência urinária na segunda gestação, né? Porque aí a gente levanta, inclusive, parto e gestação. Então, né, eles colocaram que era, né, tabagismo, uso de drogas ilícitas, constipação entrou como um fator importante,
Quais mais? Distúrbios hipertensivos na gestação. Diabetes gestacional. A cesariana entrou como um fator de risco, né? Então, assim, a mulher que ela acha que ela teve uma cesariana, ela não tem risco, nesse estudo mostrou que foi um fator influenciador. Exatamente. Né? O parto vaginal, nesse estudo, não saiu como um fator que influencia, inclusive. Que mais? Acho que são esses os principais, né, Rê? Isso. Então, isso. A Elaine comentou aqui que ela teve uma cesárea, que a gente está falando também a respeito da cesárea, que a fisioterapia ajudou, mesmo que ela, né, tenha feito uma cesárea. E a Belle está falando aqui sobre períneo íntegro, né, o que pode fazer para ter períneo íntegro. Na hora que a gente for entrar na parte do parto, a gente vai responder, tá, Belle? Isso. Ótimo, vou responder a segunda pergunta então. Se surgir mais alguma, você vai me falando, né? Que é sobre, perguntando se o agachamento, se ele pode ser feito até o final da gravidez para fortalecer os músculos do assoalho pélvico. Então, vamos lá. Então, né, o que hoje a literatura fala sobre exercícios para fortalecimento do assoalho pélvico? O único exercício, né, que mostra que há realmente uma mudança estatística e mudança de força no músculo do assoalho pélvico é uma reabilitação individualizada, dose específica do assoalho pélvico, né? E aí a importância de uma avaliação fisioterapêutica para ver como que esse músculo tá e ela contrair o assoalho pélvico. Inclusive, né, quando a gente vai fazer um treinamento do músculo do assoalho pélvico, é importante que o assoalho pélvico ele contraia prioritariamente com relação a outros músculos. Então, é inclusive desejável que eu não use um adutor, né? Apertar, por exemplo, alguma coisa entre as pernas vai fazer ou fortalecer o assoalho pélvico, né? Então, o desejável é que a gente não use adutor, não use glúteo, não use abdômen e não associe a inspiração e a valsalva, porque isso tende a empurrar o assoalho pélvico para baixo, né? E existem alguns estudos, né, Rê, que falam, que já investigaram, se eu fizer apertar a bola entre a perna, se eu fizer um pilates, se eu fizer um agachamento, isso gera ganho de força no assoalho pélvico? Não, isso não gera ganho de força no assoalho pélvico. A única coisa que gera ganho de força é o treino específico mesmo. E aí é importante, né, Rê, a gente só ressaltar que o agachamento, na verdade, dependendo da carga que essa mulher está carregando, né, isso, na verdade, pode gerar até sobrecarga. Uma sobrecarga, pensando que a gravidez já é um período que o assoalho pélvico está mais sobrecarregado por causa do peso, por causa dos hormônios. Então, assim, até é bom tomar um certo cuidado mesmo. Sim, tem inclusive, né, um estudo que não é com gestantes, ele é feito com atletas, né, a gente sabe que, não atletas, foram feitos com mulheres que praticam crossfit, que é uma atividade física de impacto, que mostra que o crossfit, ele aumenta a chance de incontinência urinária, né? E aí eles viram quais foram os movimentos que mais estavam associados à incontinência urinária. E o agachamento, né, aquele agachamento mais profundo, ele foi um dos associados. Foi o agachamento, pular a corda e pular na caixa, né? Então, acho que assim, então a grávida não pode agachar, né? Então, vamos conversar sobre isso. Não. Pode, né? Então, o agachamento é um bom exercício, mas tem que ser mais regrado e a gente pode também avaliar o assoalho pélvico antes para a gente poder orientar. Inclusive é fundamental, né? Porque o agachamento ele faz parte das atividades diárias dessa grávida. Exatamente. Né? Mas a gente precisa ter cuidado com a carga, né? E principalmente os agachamentos que a mulher abaixa mais do que 90 graus. Então, assim, o agachamento 90 graus de joelho, com uma carga controlada, respirando, aí não é um fator de risco importante, né? É lógico que a gente precisa avaliar. Então, gente, cuidado também, que as pessoas, às vezes, olha na internet, vê vídeo, eu faço exercício de Kegel, eu já ouvi falar do exercício, não, esse exercício eu já faço, contrair e relaxar o assoalho pélvico. Então, assim, isso não vai prevenir disfunções de assoalho pélvico, não vai treinar o assoalho pélvico da forma adequada. Então, é preciso fazer uma avaliação com o fisioterapeuta, cada pessoa tem um assoalho pélvico, cada pessoa vai ter indicação de um tipo, de uma quantidade de exercício, então isso é importante a gente... E outra coisa muito importante, né, Rê, às vezes a deficiência, né, muscular, o que essa mulher precisa trabalhar não é a força,
né? E muitas vezes não é a força, né? Às vezes ela, pelo contrário, ela precisa aprender a relaxar essa musculatura. Ela precisa diminuir o tônus, que é, né, aquele músculo tenso, rígido, igual o trapézio superior aqui, que fica todo mundo, né, quando tá estressado, quando tá fazendo muita coisa que sobrecarrega, muito tenso. Normal, o assoalho né? pélvico, né? Ele também tem isso. Então, às vezes, a gente precisa reabilitar essa musculatura para primeiro ela relaxar, ela ter uma flexibilidade adequada, até para ela conseguir gerar a contração adequadamente. Exatamente. Né? Então, por isso que é tão importante essa avaliação e esse treinamento dose específico. Isso. Então, dá um oi aqui para a Drinese. Drinese, beijo. E aí, falar um pouquinho, né, Ana, agora sobre como que estão sendo os atendimentos da fisioterapia, que foi uma pergunta que foi mandada para a gente. Eu estou voltando de licença maternidade, como eu já falei. Mas... Acabando de perguntar aqui isso também. Né? Se vocês estão fazendo físio presencial. Então, assim, na medida do possível, a gente tenta fazer a avaliação, o primeiro contato presencial, que é pra gente conseguir avaliar esse assoalho pélvico, a gente já ter o primeiro contato com essa mulher, abordar todos os fatores que a gente já comentou de risco para o assoalho pélvico, a pessoa entender como é que é o tratamento da fisioterapia. As pacientes aqui do Instituto, a gente tenta casar com as consultas do obstetra, com ultrassom, para a paciente não ter que sair de casa de forma excessiva. Ao longo da gravidez, a gente tenta fazer teleconsultas. E na verdade, né, Rê, eu acho que é uma decisão em conjunto. Exatamente. Né? A primeira coisa é, essa mulher está confortável? Ela se sente segura a sair? Não, ela está muito preocupada, né? Ela prefere ficar mais quieta, e eu acho que isso é uma decisão em conjunto. É possível fazer uma avaliação virtual, né? Lógico que o assoalho pélvico, o importante seria que a gente fizesse uma avaliação presencial, mas muitas orientações, muitos cuidados, eles podem ser feitos via virtual. Então, assim, não é porque eu não vou lá que eu vou abandonar o meu assoalho pélvico. É claro que não é o ideal, mas é o que é possível muitas vezes, de acordo com o que a paciente quer também. E aí, quando ela resolve vir, que é isso que você falou, né, Rê? Assim, pelo menos casar. Porque ela vai sair uma vez, ela vai atender uma consulta atrás da outra, porque ela vai se expor o mínimo possível, né? Isso. E aí, também, dependendo da função muscular dessa mulher, né? Se a gente vê que essa mulher, ela tá com uma deficiência muito grande da musculatura, ela precisa realmente de algum cuidado mais próximo, aí a gente senta e discute. Obstetra, paciente e fisioterapeuta. Vale ou não vale a pena, né? Assim, o que a gente acha que cabe para essa mulher, né? Se tiver tudo bem, a musculatura bem, tudo adequado, é mais, né, os cuidados para ficar melhor ainda, para a gente cuidar desse assoalho pélvico de uma forma geral, aí às vezes ela vai vir uma vez por mês junto à consulta do obstetra. E mais pro finalzinho, acaba intensificando um pouquinho mais, mas as consultas do obstetra também tendem a intensificar um pouquinho mais. E aí, de acordo, a gente pode fazer um planejamento disso até no início da gravidez, de acordo com o assoalho pélvico dela. Sim. Tem uma perguntinha do que? Morgana perguntando. Obrigada, viu, Morgana, pela pergunta. Vou fazer. Existe, Ana, diferença de assoalho pélvico, mulheres que fazem atividade física intensa e mulheres sedentárias? Então, o que a literatura fala sobre isso? Né? A literatura fala que mulher sedentária, ela tem menos força de assoalho pélvico que uma mulher fisicamente ativa e mulheres atletas. Né? Possivelmente por quê? Porque a mulher que ela fica sentada, ela fica com esse assoalho pélvico apoiado na cadeira o dia inteiro, né? No movimento é nada, e aí com isso essa musculatura transmite menos tensão, menos força de outros grupos musculares para essa musculatura, então ela tende a ter uma fraqueza maior. Mas quando a gente compara, por exemplo, a atleta, será que a atleta tem mais força do assoalho pélvico do que a mulher fisicamente ativa? Aí não, aí mostra que a atleta tende a ter menos força do que mulher fisicamente ativa, ou uma força parecida. Então, né, mostrando o cuidado e a importância da gente evitar esses exercícios de alto impacto, porque parece que esse impacto direto no assoalho pélvico, esse aumento de pressão intraabdominal de forma repetitiva, gera um alongamento da musculatura e uma subsequente perda de força, né? E aí a gente pensar isso na gestação, né? Uma mulher que às vezes na gestação vai fazer uma corrida ou uma atividade física de muito impacto. Mais impacto sobre o assoalho pélvico. Isso também pode estar gerando... com os efeitos da gravidez e até e a gente sabe que isso é um fator de risco para aumentar as disfunções de assoalho pélvico. Tem que pensar que só a própria gestação já é uma demanda enorme para esse músculo que está mais fragilizado, né? Então a gente tem que evitar as outras sobrecargas. Exatamente.
Aí uma outra pergunta que é sobre incontinência na gestação, né? Então tem incontinência de esforço na gestação mesmo após fisioterapia, né? E perguntando se a situação dela pode piorar. Então, ter incontinência na gravidez é um fator de risco para ter incontinência urinária depois do parto. Então fica um sinal aí importante para a mulher continuar a fisioterapia, fazer uma fisioterapia também no pós-parto de forma precoce e cuidar